Bem-vindo ao primeiro ano, eu sou Adriano, professor de artes. Nós vamos ver a aula sobre improvisação na música, um tema bem interessante. Abordaremos o conceito de improvisação por meio musical. Veremos também brevemente a vida e obra de Hermeto Pascoal, um ícone da música instrumental brasileira. A gente vai ver que esse artista multi-instrumentalista, ele trouxe assim, algo totalmente novo dentro do âmbito brasileiro. Então ele faz uma questão de improvisação muito forte, ele utiliza instrumentos que ninguém espera que pode se tornar instrumento musical, mas acaba se tornando nas mãos dele, e a questão da criatividade. A gente vai acompanhar nessa aula a partir de agora. Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente poder se localizar dentro de um foco para poder entrar nessa aula. Então, primeiro, um objeto comum de casa pode ser transformado, pode ser usado como instrumento musical? Você acha como nessa figura ali que aparece o Hermeto Pascoal, com uma chaleira? Será que uma chaleira ela pode se tornar um instrumento musical, na sua opinião? Pergunta 2. Eu posso inventar uma música na execução em cima de uma música escrita? Ou seja, eu tenho uma música, tenho um roteiro ali, e de repente estou tocando essa música e de repente me dá vontade de colocar algumas notas a mais, ou fazer um floreio a mais, ou fazer com que uma nota vibre um pouquinho mais, ou levantar minha voz, de repente abaixar no meio da música. Será que eu posso fazer isso? Essa aula vai dizer para nós que a gente pode sim. Vamos em frente. A música sempre fez parte da nossa existência humana. Até antes da invenção da notação musical, que é a parte escrita na música, a tradição era passada oralmente. Portanto, as músicas eram reproduzidas por imitação, ou seja, técnicas ensinadas, porém com espaço para improviso na interpretação. Nós temos lá dentro do sistema grego, nós temos um sistema que foi perdido, que foi o sistema que deu origem ao que a gente chama de cantochão, que é o primeiro sistema de notação musical que existiu lá na Idade Média, que vai acabar se tornando a notação musical que nós temos hoje. Mas até aquele momento, vamos colocar, até o momento da Idade Antiga, a música ela não tinha como se transmitir através da escrita, ela era feita exatamente através da imitação. Quando a gente analisa, por exemplo, relatos egípcios, figuras egípcias através das tumbas, a gente vê a presença de músicos. E os músicos tinham sinais feitos com as mãos, que eram esses sinais exatamente sobre a altura de música. Então tudo era feito através da imitação. Então era passado a música através de como fossem histórias contadas oralmente. Então a música era contada, a música de uma geração para outra geração, e as músicas eram memorizadas. E com essa memorização, claro, que essa memorização dava o espaço exatamente da pessoa colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali para improvisar. Mas então dessa forma era o sistema que nós tínhamos, um sistema que era passado de pai para filho, de filho para neto, assim consecutivamente, certo? Então com isso, o que a gente pode ver, pessoal? Nós podemos ver que essa questão da passagem de música, ela mesmo sendo oralmente, ela tinha um espacinho que a pessoa, quando era um grande instrumentista, ela podia acrescentar alguma coisa, mas isso era um traço dela. Enquanto as outras gerações era passado o normal, cada geração ela podia colocar uma coisa a mais dentro dessa música, porque era exatamente uma habilidade que ela tinha em consenso. Seguindo, as músicas são totalmente escritas em uma linguagem própria que chamamos de partitura. Na cultura ocidental, segue o padrão de notas musicais escritas em folhas pautadas. Observe um trecho da partitura de Primavera de Antônio Vivaldi, 4 estações, 1723, parte da Opus 8. Então, se vocês olharem aqui essa figura, pessoal, vocês vão ver que vai ter um trechinho bem pequenininho. Nesse trechinho pequenininho, que é a Opus 8, que é uma obra bem grande, e numa das partes dessa obra, se não me engano, ela são 12 obras, alguma coisa assim, nós temos ali as 4 estações, que é exatamente aquele mundo abstrato, configurando exatamente primavera, verão, outono e inverno. A gente vai ver que dentro dessa notação musical, observem ali, pessoal, nós temos a primeira linha ali 3x4, significa que cada compasso, o espaço de uma linha para outra, cada compasso tem exatamente 4 tempos. Na parte de baixo nós temos um 12x8, significa que na parte de baixo, cada compasso tem 8 tempos. Então, quer dizer, nós temos uma regra para ser seguida, e essa reprodução dessa notação musical, ela vai ser feita igualmente por todas as gerações. Ou seja, essa música que foi tocada em 1723, ela vai ser tocada agora, agora nesse ano, nesse momento, ela pode ser tocada igual como foi tocada nessa época. Por quê? Nós temos a codificação, ou seja, é como se fosse um livro. O livro escrito, você vai ler o livro em 1723, você vai ler as mesmas palavras que são lidas agora nesse momento. A notação musical vai ser a mesma coisa. As palavras escritas através da música serão tocadas
como o autor quis, no mesmo tempo do autor no dia de hoje. Por quê? Porque nós temos ela escrita, então ela está eternizada. Essa é exatamente a finalidade da notação musical, com que a música feita pelo autor ela se torne, vamos colocar, incorruptível, ou seja, ela se torna exatamente igual para os dias de hoje como ela foi feita naquela época. E nós temos agora então uma perguntinha só para a gente fixar mais ou menos o que a gente viu até agora. Responda para mim, qual o nome da escrita musical? Qual o nome dessa escrita musical que é feita para que a música seja eternizada? Escreve para mim, eu fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza. Ah, pessoal, deixa eu só fazer a parte aqui. Dê uma lidinha na tela aqui, pessoal. Você lembra que eu falei para vocês do 3 por 4, que eu falei 4 que é o tempo? Me perdoe, pessoal, eu fiz um errinho e me deu um branco na hora. Na verdade, o número de cima é o tempo. Então, o número 3 significa que cada compasso tem 3 tempos. E o número de 4, vamos colocar que o número 4 é um código que localiza exatamente o tipo da nota. Então, vamos colocar aqui, essa notinha pretinha com rabinha é chamada semínima, e ela é simbolizada pelo número 4 aqui nesse momento. Então, cada semínima tem um tempo. Então, na verdade, o número de cima é o número de tempos. Então, nessa linha do meio, que está escrito largo, são 3 compassos, cada compasso tem 3 tempos. Na linha de baixo, que é um alegro, cada compasso tem 12 tempos, certo? Só corrigindo, me perdoe, tá, pessoal? Foi um lapso de memória. Vamos em diante? Vamos lá. Apesar de existir a partitura, a notação musical, como um importante documento para orientação e reprodução exata de uma obra musical, o improviso tem seu espaço. Um exemplo é improviso na execução musical, é o músico Hermeto Pascoal. Ele enxerga a música em tudo e tem grande apreço por instrumentos não convencionais. Então, falando o seguinte, nós temos, por exemplo, aquele grande instrumentista. Você vai lá ver um concerto, de repente, um violonista. O violonista lá, ele tem uma peça que ele vai fazer exatamente a sua execução, só que no momento dessa peça, nós chamamos uma coisa chamada de floreio. Floreio significa que ele está tocando a peça e de repente ele coloca um brilho aqui, uma coisinha ali, então ele vai acrescentando alguma coisa na peça e de repente nessa peça ele tem um momento que ele chega até uma nota alta e ele, para dar uma impressionada e mostrar a destreza técnica dele, ele faz uma escalinha ali em volta àquela tonalidade que ele teve. Então, quer dizer, isso é um pouco do improviso, uma coisa que a gente vê muito no jazz. O jazz, por exemplo, se tem uma cadência rítmica que está acontecendo naquele momento e o músico tem liberdade de improvisar, ou seja, ele pega aquela cadência básica, aquela batida básica e ele cria música naquele momento. Então isso é improviso. Quando você acrescenta algo em cima da música. Isso, a própria notação musical nos dá essa liberdade, principalmente quando a pessoa tem um foco instrumental. Quando a pessoa é um instrumentista muito famoso, ele tem muita habilidade, ele vai querer mostrar essa habilidade porque é um espetáculo, você vê. Então, nesse momento que ele está lá na notação musical, ele acrescenta uma coisinha a mais ali para dar um brilho no espetáculo. O exemplo disso é Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal é um multi-instrumentista, ele tem uma habilidade incrível, e qual a grande característica dele? A gente vai falar na próxima tela agora. Ele pega um instrumento não convencional. O que é instrumento não convencional? Um instrumento convencional, um piano, um violão, uma guitarra, um baixo. Um não convencional, o que é? Uma chaleira, água, vento, barulho da batida de mão em cima de uma mesa. Isso é não convencional, ou seja, isso que eu falei por último não são instrumentos musicais, mas são transformados instrumentos musicais pela casualidade. Então, a gente falando mais dele, ele nasceu, Hermeto Pascoal, por ter nascido no campo do interior do estado de Alagoas, o que mais lhe chama a atenção é a natureza. Então, fazia música com água em um lago, com as sobras de material de seu avô, que era ferreiro, pendurava em um varal para fazer sons. Aos 8 anos, aprendeu a tocar acordeão com seu pai. Então, quer dizer, o pai dele já era músico amador. Ele nasceu lá no interior de Alagoas, no Cariri, e lá ele tinha aquela natureza imensa à sua volta. Então ele ouvia o barulho dos pássaros, via o barulho da mata, tudo aquilo que tinha. Conta-se que perto da casa dele tinha um lago. A coisa que ele mais gostava de chegar perto do lago, ele fazia barulho na água, por isso que ele é muito apegado na questão de água. Então ele fazia barulho na água, ele já pensava em fazer experimentação. E quando ele era muito novo, ele aprendeu a tocar acordeão de 8 baixos. E ele tocava também ali no acordeão, ele tocava flauta, e ele tocava pandeiro. Então ele já começou, muito novo, já começou a tocar e forró, fazer muita coisa. Então ele se tornou assim, ele, se não me engano, e o primo dele, o irmão dele, alguma coisa assim, ele se tornou músico muito cedo. Então ele já tinha essa coisa desse apreço. E uma coisa que ele via, que tinha as músicas que eram passadas naquele momento, quando a gente fala interior, as músicas eram passadas de boca, ou seja, era passado que a gente chama de ouvido, ou seja, a pessoa tocava uma vez para você e você reproduzia. Então ele tinha um ouvido muito rápido, então ele pegava uma música, ouvia e já sabia tocar. Então essa coisa dessa facilidade musical e essa coisa de pegar vários objetos que não são instrumentos musicais e ele fazia música, é uma coisa que já estava dentro dele. Então a música corria nas veias dele de uma forma muito natural. Tanto é que nos dias de hoje ele já correu o mundo, ele viajou por todos os lugares do mundo, ele tem várias formações de música, então ele tem um grupo de jazz, tem um grupo que ele toca com ele, tem ele mesmo como solo, então quer dizer, ele tem várias formações musicais que ele atua diferentemente, mas sempre ele compondo e fazendo música de formas diferenciadas. Então nós temos aqui até o dizer dele, ele fala, eu sou músico de jazz, quando eu toco jazz. É uma parte forte da minha música, mas é apenas uma das coisas que faço, não é única. Ou seja, o Hermeto Pascoal,
Ele gosta desde aquela música mais tradicional jazzista, que ele é muito bom jazzista, ele é muito rápido, ele toca piano, toca violão, toca violino, toca sanfona, toca flauta, toca pandeiro, ele toca tudo que você possa imaginar. E essa facilidade faz com que ele consiga fazer essa improvisação muito fácil. E o jazz é caracterizado por isso. O jazz é um conjunto de música que todo mundo está tocando a mesma, vamos colocar um termo mais fácil, a mesma batida melódica, e dentro dessa batida melódica é uma coisa muito ritma, e existe a liberdade para cada músico ele improvisar e começar a construir a melodia. Através da primeira construção melódica, que é feita, por exemplo, vamos colocar, pelo guitarrista, o trompista, o trompetista ele vai seguir a mesma coisa, o baterista vai seguir mais ou menos aquele ritmo, aí de repente a pessoa do baixo vai tocar também mais ou menos naquela mesma forma, o pianista continua, então eles vão numa continuidade dessa melodia até chegar no ápice que eles queiram, até que dá o encerramento. E isso ele tem. Isso já é uma característica do Hermès Pascoal. E como ele é jazzista, ele também é um músico popular. Então ele vai pegar muitas canções de roda, ele vai pegar músicas de cantiga, músicas populares, por que não falar? Ele vai pegar muito do samba, muito do forró, muito do machixe, e ele vai fazer aquela coisa das misturas rítmicas brasileiras, ele é muito abrasileirado. Então ele começa a fazer essas misturas e começa a pegar chaleira e tocar, começa a pegar flauta e colocar debaixo d'água e tocar, ele começa a pegar instrumento de uma corda só, ele começa a pegar, vamos colocar, reco-reco, começa a pegar instrumentos indígenas, começa a pegar instrumentos afros, começa a pegar instrumentos clássicos, como violino, ele começa a pegar vários instrumentos e misturando e trazendo aquela coisa do brasileirão, do brasileiro mesmo. E ele começa a fazer um tour no Brasil, ele começa com música do Nordeste, vai indo para a música do Sudeste, de repente vai para a música do Sul, volta para a música do Centro-Oeste, vai para a música nordestina, vai para a música do Norte, quer dizer, ele faz um tour musical pegando as musicalidades. Daí ele começa a reproduzir o som do vento, o som dos pássaros, o som da floresta, o som do rio, o som da água, o som das pessoas rindo, conversando, o som das cantigas de crianças brincando, o som das crianças correndo. Então, todo esse mundo abstrato ele cria através da sonoridade. Então, quer dizer, o Hermès Pascoal ele vai trazer para você, num show dele que tiver a chance e vá, ele vai trazer a vida do interior, ele vai trazer para você o que é você chegar no interior, fechar teus olhos e imaginar o que está acontecendo. Aquelas festas, naquele coreto, aquelas festas de procissão, aquelas festas de igreja. Então ele vai trazer tudo isso num modo muito lúdico, sempre pegando um instrumento diferenciado e muitas vezes ele pega um instrumento tradicional e adapta. Então ele pega uma flauta, ele coloca um cano em cima da flauta. Então quer dizer, ele faz adaptações, ele cria seus próprios instrumentos. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a criação desse mundo abstrato que é espetacular. Se tiver a chance, assistam, por favor. Ok? Vamos fazer a pergunta número 2? Só para a gente fixar o que a gente viu até agora, pessoal. Pergunta 2. O que é um instrumento musical não convencional? Acabei de falar. O que é um instrumento não convencional? Escreve para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós. O que nós vimos? Nós vimos brevemente o que é uma improvisação, um improviso musical dentro de sua finalidade. Podemos acompanhar um pouco da vida e obra de Hermeto Pascoal, um gênio da construção abstrata sonora que traz a música através de um universo não convencional. Só lembrando que não é só no Brasil, não. Quando a gente vai ver lá, vamos colocar ali anos 50, mais ou menos, a gente vai ver John Cage, grande músico, que ele fez parte, inclusive, lá do movimento Fluxus. Ele fazia uma coisa chamada de piano preparado. O que é o piano preparado? Ele pegava objetos metálicos, colocava no meio das cordas do piano e ele começava a tocar e aquele piano tinha um som diferente. John Cage também fazia uma música também chamada experimental. Então ele pegava uma banheira, ele pegava lá uma batedeira, colocava dentro da banheira, fazia uma chaleira esquentar água, pegava um apito, pegava barulho de batedeira, pegava várias coisas e começava a fazer composição musical. Então é uma coisa que o John Cage já fazia e o Hermeto Pascoal também faz. Só que o que acontece? O Hermeto Pascoal, o que ele vai dar de mais sabor, vamos colocar dessa forma? O Brasil. Então ele vai ver exatamente o Brasil, essa coisa de experimentar. Agora imagine, Hermeto Pascoal chega ali no palco e ele, no lugar de tocar o piano na tecla, ele toca o piano pelas cordas. Ele vai lá dentro do corpo do piano e começa a tocar o piano pelas cordas, deixa as teclas de lado. Então quer dizer, essa coisa que você não espera que ele faz. É exatamente incentivo. E sempre buscando aquela sonoridade brasileira característica do Brasil, respeitando cada origem na região do Brasil, as suas diferenças sonoras, trazendo isso num contexto inteiro e fazendo essa adaptação para que a gente possa apreciar num show dele, certo? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos entendido um pouquinho o que é improvisação e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.